Vou mostrar para você um pouco da lógica que orienta o funcionamento do efeito Knockout. É um efeito introduzido na versão 14 do AutoCAD que você vai entender a partir de agora. Inicialmente, vou mostrar de onde vem esse nome. Na verdade, o nome Knockout é aquela peça, aquele vazado que fica no fundo das caixinhas usadas na parte elétrica, tipicamente usado na parte de instalações elétricas. O que se faz ali? Se faz uma perfuração retirando um trecho. O que o efeito Knockout faz é exatamente isso. Em relação ao desenho, ele retira uma porção abaixo do texto ou dos elementos que fazem parte desse nosso conjunto. Então vamos ver. Aqui, por exemplo, eu vou colocar um vaso nessa posição e um lavatório. Observe, o lavatório se sobrepôs à achura que está no fundo e o mesmo aconteceu com o vaso. Vou trazer aqui o gerenciador de layers para que a gente veja por que esse desempenho que está acontecendo. Observe, eu tenho aqui algumas layers usadas de paredes, de aberturas ou esquadrias, os pisos e os aparelhos. Então, ocorre aqui o seguinte: as paredes estão no nível mais baixo, abaixo dele só o nível de terreno e de sólidos. Acima das paredes estão as esquadrias, acima das esquadrias estão os pisos, nessa ordem aqui, ó. Escadas, aparelhos, móveis, e acima de todos eles vêm os textos e as dimensões. Então veja, quando eu for fazendo a introdução de uma peça, ela está posicionada acima das anteriores. Ela faz um obscurecimento no desenho em relação àquilo que aparece por baixo. Ou seja, o sistema funciona de uma maneira bem lógica. Aqui, por exemplo, eu vou buscar de cozinha, ou cozinha não, vou buscar área de serviço. Por exemplo, vou colocar um vaso aqui nessa posição. Aqui está aparecendo o sinal do nome. Vou desativar preferências do programa, ajuste de interface, dica do nome. E agora, quando eu chegar com o cursor, ele já não vai mais explodir na minha tela. Vou colocar aqui, por exemplo, uma máquina de lavar e uma máquina de secar, uma ao lado da outra. Então veja, o funcionamento se dá de uma maneira bem lógica. Como os aparelhos sanitários estão sendo colocados sobre o piso e o piso está numa layer abaixo deles, logicamente que os aparelhos serão mostrados integrais, enquanto o piso é recortado de maneira automática. Agora, vou lá na layer de textos e vou, por exemplo, escrever um texto aqui, né? Menu de textos. Vou chamar essa peça, vou colocar intencionalmente em cima do cruzamento das linhas, ó. Lavanderia. Basta terminar de digitar e automaticamente o sistema faz a remoção da linha que está embaixo. Todos os elementos que estão abaixo são posicionados na mesma ordem de importância e de prevalência. Agora vou buscar dimensionamento linear. Vou colocar uma cota aqui. Então, horizontal. Vou pegar, por exemplo, desse ponto, esse ponto. Posicionamento aqui, ó. Vou colocar intencionalmente num lugar próximo daquela linha para que eu possa enxergar esses números sobrepostos à linha de piso. Sequência, mais um ponto. Agora vou fazer o seguinte, vou colocar uma outra. Se eu tivesse qualquer posição que eu colocar, por exemplo,
alterar a posição do texto e tirar esse texto daqui, colocar aqui em cima, olha o que acontece. Ele sobrepõe ao próprio aparelho da lavanderia, né? Os aparelhos colocados na lavanderia. Assim, voltando ao nosso gerenciador de layers, vamos revisar de novo. A layer de textos está acima da layer de aparelhos, ela é posterior, e a layer de dimensões está acima da de textos. Então, isso significa que eu poderia perfeitamente, ao tirar esse texto aqui e colocá-lo aqui em cima. Ó. Olha o que ele faz. Ele sobrepõe também a layer de textos. Vamos colocá-lo no lugar, porque nos interessa exatamente a melhor qualidade da apresentação. Então, nesse sentido, você pode perceber que há uma lógica que sustenta a operação de uso desse efeito nocaute. Além disso, tem uma grande sacada essa lógica. Você pode, por exemplo, utilizar desenhos de versões anteriores e pode reorganizar o posicionamento das suas layers quando estiverem já definidas, mesmo que você tenha desenhado usando outra ordem. Por exemplo, eu tenho aqui, criei 3 layers extras e vou colocá-las no lugar certo. Por exemplo, tapeçaria eu quero que fique acima da layer de pisos. Detalhe de pisos abaixo da tapeçaria e sobre os pisos. E denominações dos compartimentos eu quero que fique na altura dos textos, por exemplo. Então isso faz com que essa ordem de preferência e de saliência entre os elementos do desenho seja respeitada pela ordem das layers que aqui está colocada. A partir de agora você vai poder usar ele com a sua inteligência, dispondo evidentemente a sua organização do projeto de maneira mais aproveitável e mais produtiva.